Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Mateus 24, versículo 9, e Romanos 12, 21. Nessa pegada do Portas Abertas, o dia da igreja perseguida. O texto diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Romanos 12, 21 vai dizer: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, o texto de Mateus já é uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Uma promessa de Jesus para os seus discípulos. E a promessa não é de riqueza, a promessa não é de uma prosperidade financeira, a promessa não é que você vai ter uma vida sem doenças, a promessa é que você vai passar por tribulações, por perseguição, vocês serão odiados por todas as nações. Vocês serão odiados por minha causa. Se você é um filho de Deus, se você segue a Cristo, se perseguir o nosso Senhor, irão nos perseguir também. Se Ele passou pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, nós também passaremos. Mas Ele não nos deixa só. Ele não nos deixou só. Ele nos capacita. Ele está conosco. Ele intercede por nós. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, que nos convence todos os dias do nosso pecado, que nos guia para Cristo. Irmãos, já falamos hoje, 360 milhões de pessoas são perseguidas, 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. É uma população maior do que o nosso Brasil. Irmãos, vocês vão ser odiados. Vocês vão ser odiados por todas as nações. Aonde você chegar e você se posicionar como cristão, aonde você estiver, vão ter pessoas que vão te odiar. Só porque você é de Cristo. Mas, seguindo no outro texto de Romanos, nós não vamos odiar ninguém. Nós não podemos odiar ninguém. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não importa o que façam contra você, você retribui sempre com o bem. Você sempre dá o seu melhor. Você sempre ajuda, mesmo que estejam contra você e querendo a sua vida. Você vai orar por aquele que te persegue. Nós não podemos odiar pessoas. Nós lutamos contra aqueles que estão oprimindo os nossos perseguidores. Se uma pessoa tem a capacidade de maltratar um ser humano, ela não é livre, ela é escrava. Ela é escrava do seu pecado, ela é escrava do diabo, ela é escrava dos desejos. Irmãos, nessa luta, você precisa se empenhar. Você precisa saber o seu papel. Você precisa se comprometer. Dos 12 discípulos de Jesus, um se matou. João Batista. Desculpa, mais uma vez. Um se matou. Ele traiu o Senhor. Judas Iscariotes, o tesoureiro. Cuidado, tesoureiro. Esse homem nunca foi de Cristo. Esse homem andou com o Senhor. Esse homem viu os milagres. Esse homem talvez expulsou demônios, participou de curas, mas ele nunca foi de Cristo. O próprio Senhor fala, o nosso Senhor Jesus fala, que ele não perdeu nenhuma das ovelhas que o Pai o deu, menos aquela que nunca foi dele. Judas
foi substituído. Ele foi substituído por Matias. E agora vamos trabalhar. Os 12 com Matias, mais Paulo. 13 apóstolos. Dos 13 apóstolos, somente João, o apóstolo João, o discípulo amado, não foi morto. Tudo dá a entender que ele morre por causas naturais, de velhice provavelmente. Aí você vai ver homens desses 12 sendo crucificados. Há um relato que parece que a pele foi tirada de Tiago. Tiago grande, tem um Tiago pequeno. Você vai ver a crucificação de cabeça para baixo. As mortes menos pior foi a de Paulo. Por ser cidadão romano, ele foi só decapitado. Só. Mas João, nós falamos de João, mas João ele foi colocado dentro de um boi de bronze. Uma estrutura de boi, de vaca, algo do tipo. Colocado lá dentro, tacaram fogo naquilo. Mas ele não morreu queimado ali. Mas alguma consequência, alguma sequela ficou daquilo. O cristão foi chamado para ser preso, para ser torturado, mas mesmo assim proclamar o Evangelho. Paulo foi preso inúmeras vezes, teve que sair fugido dentro de um cesto, sofreu naufrágios, uma vez ficou 24 horas na água, foi preso 2 vezes por Roma, foi preso outra vez com seu amigo Silas e oraram na prisão depois de um dia de chibatadas que nem chibatada ele poderia ter tomado. Foi injustiçado. Irmãos, mas a oração é que o Senhor converta vidas. Vidas como lá na Coreia do Norte. De todos aqueles que presenciaram, a história diz que eles foram convertidos. Mas eles participaram de uma morte. Isso com certeza traz um peso, traz uma consequência na nossa alma. O próprio apóstolo Paulo, em tudo naquela perseguição que ele fez antes, aquilo tinha uma consequência na sua vida. Nós não esquecemos do que fizemos de errado. Mas eu quero fazer um gancho com a pregação passada. Nós temos inimigos. O diabo, o pecado, que abre as portas para o diabo, mas as distrações são aqueles perigos, aquele inimigo que nós deixamos de lado. Nós não nos preocupamos. O que tem te distraído do Senhor? O que tem te distraído do Senhor? Estamos falando aqui sobre perseguição, sobre irmãos e irmãs passando pela dor, pela fome, sendo castigados, famílias sendo separadas, pessoas indo para a morte. E nós nos deixamos distrair por tudo. Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo em oração. Gaste tempo no Senhor. Com o Senhor. E não para alcançar alguma coisa, mas porque você o ama. Porque você quer estar junto dele. Ele é o teu pai. Teu pai amado e querido, aquele que não te abandona. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E muitas vezes queremos retribuir mal com mal. Queremos ser os nossos vingadores. Eu já preguei sobre isso recente. Irmãos, o Senhor é o nosso vingador. É o Senhor que vai julgar a nossa causa e vai lutar as nossas batalhas, se nós estivermos com Ele. Porque se tudo que enfrentamos por Ele, Ele é o responsável. A perseguição não é contra nós, é contra Ele. Nós só estamos no meio do caminho. Eles querem ofender o nosso Deus, eles querem crucificá-lo novamente, mas por não poderem, eles atacam aos seus discípulos, aos seus filhos. Se você se encaixa nessa categoria, saiba que você vai ser perseguido.
Saiba que você vai passar por tribulações, situações, mas você tem que se posicionar. Se é pela perda do emprego, que vá ao emprego. Se for pela fama, que vá à fama. Mas o Senhor tem que continuar sendo exaltado na minha vida, na sua vida. Levante-se e siga Jesus. Pare de ficar prostrado por qualquer coisa. Levanta a cabeça agora. Encare os desafios. Tem pessoas passando por coisas piores. Levanta a sua cabeça e encare o teu problema. Caminhe com o Senhor. E todas as vezes se levantarem contra você, eles estão se levantando contra Deus. A guerra é do Senhor. Ele vai combater essa batalha. Ele não vai nos deixar desamparados. Não vai. Siga Cristo. Entregue-se com empenho. Pare de dar o migué, o jeitinho brasileiro. Para com isso. Se você falou que vai fazer, faça. Se você assumiu um compromisso, siga em frente. Pare de olhar para trás, pare de desistir. Pare. Se você é cristão, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Mas pare de tomar postura e depois você abandonar. Temos muito, irmãos, a aprender com os nossos irmãos. Em João 17, do 15 ao 18, vai ter ali uma oração de Jesus. E a oração diz assim: não rogo que os tires do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A oração de Jesus não é que você saia do mundo, mas é que você seja livre do maligno. Estamos nesse mundo, vamos passar por aflição, vamos passar por dor, vamos passar pelo luto, vamos enfrentar a morte, vamos passar por doenças. Estamos nesse mundo, mas o Senhor morreu naquela cruz. Não para nos tirar do mundo, mas para tirar o mundo de nós. Somos libertos. Somos livres no Senhor. Aquela cruz nos transformou. Aquela morte comprou com alto preço a cada um de nós. Por essa morte, nós nos tornamos filhos de Deus. Por essa morte, recebemos a promessa do Espírito Santo. Por essa morte, recebemos a garantia que o Senhor nos ama, que Ele não mede esforços por nós, mas pela ressurreição de Cristo, irmãos, recebemos outra garantia, que um dia também ressuscitaremos. Um dia também ressuscitaremos no Senhor. Estaremos com Ele pela eternidade. Estaremos no novo céu e na nova terra. Mas se você se envergonha do Senhor hoje, se você não o adora, se você não o cultua, se você não se empolga com isso, o seu lugar não é no novo céu e na nova terra. Porque lá vai ser um lugar de adoração. Lá vai ser um lugar de culto constante. Se isso não te move aqui, alguma coisa está errada no teu coração. Se vir aqui é algo corriqueiro para você, está algo errado contigo. Não é corriqueiro. Estar no culto é transformador. No culto nós estamos juntos em família, a família da fé, aonde um sustenta o outro, aonde um fortalece o outro,
aonde um se preocupa com o outro, ora pelo outro. Estar num culto não é corriqueiro, porque quem chegou aqui primeiro foi Deus, e Ele nos chamou para cultuá-lo. Ele não se manifesta depois que chegamos, Ele já está quando nós aparecemos. Ele que nos chama. A questão é que os nossos ouvidos estão tampados e não ouvimos mais a sua voz. Estamos no culto, e do culto só está o nosso corpo. Nossa mente está longe. As orações não participamos, a pregação não ouvimos e não aprendemos nada. Quer fazer a diferença onde você está? Se incomode com o teu estilo de vida. Se tem irmãos e irmãs morrendo, é urgente proclamar esse evangelho. É urgente proclamar esse evangelho. Falar de Cristo para outras pessoas. Se comprometer em ajudar alguém. Compartilhar aquilo que o Senhor te deu. E aí eu quero, para encerrar, irmãos, domingo que vem falarei melhor sobre isso. Mas o que você tem é de Deus ou é seu? Se até a fé é dom dele, eu não tenho nada. Eu não merecia nada e nem estar aqui. Mas se eu estou aqui, é para fazer alguma coisa. Não retenham a bênção que o Senhor tem te dado. Se Ele te deu a palavra, compartilhe a palavra. Se Ele te deu a oportunidade de orar, ore por alguém. Fale desse evangelho. Se Ele te deu dinheiro, compartilha. Não é para você guardar e guardar, embora você tenha que guardar também. Mas abençoe quem precisa ser abençoado. E você que recebe, entenda que é melhor dar do que receber. Se esforce para você dar também. Siga o exemplo da nossa igreja. É uma igreja pequena, que há pouco tempo atrás vivia no vermelho, negativo. E o tesoureiro está aí e pode explicar isso. E nós estamos enviando dinheiro para fora. Enviando para as missões, enviando lá para o centro de tratamento, ajudando algumas vezes lá no centro social. Não é a quantidade. A questão é, por que você não está fazendo também? Mas eu ganho pouco, gaste menos e doe. É para a igreja que você vai doar? Não. Não. Como eu falei domingo passado, se não está no teu coração, dá, não dê. Se você dá com avareza, com tristeza, não dá. Deus não precisa do seu dinheiro. Se o dinheiro é seu, fique para você. Mas se é dele, distribua como tem que ser distribuído. E porque a igreja vai continuar fazendo e existindo, irmãos. As portas do inferno não prevalecem. O diabo não pode apagar a nossa chama. Ele não pode calar a igreja. E se você cerrar os teus bolsos, se você cerrar a tua voz, se você cerrar a sua vida e não compartilhar do evangelho, o Senhor vai levantar pessoas que vão contribuir financeiramente, que vão orar, que vão proclamar o evangelho. Aqui é uma oportunidade para você participar disso, para deixar Ele te usar nesse propósito. Então, abra o seu coração, proclame do evangelho e lembre, saia daqui pronto para interceder por outros. Estamos há 3 anos seguidos falando sobre a igreja perseguida. Há uns 8, 9 anos atrás, talvez 10, nós fizemos também algum trabalho aqui sobre isso, mas foi deixando de lado. Depois de 3 anos, nós tivemos um encontro de oração. E todos aqueles que estiveram presentes aqui saíram impactados. Tudo na obra do Senhor tem um tempo e um propósito. As coisas precisam começar a ter a direção para chegar onde Deus quer.
Aquele impacto só foi possível porque já está sendo trabalhado há algum tempo. E quando você começa a ver, algo vai se transformando. Estamos aqui falando e falando e falando. Você não conhece ninguém que foi para lá. Você não conhece ninguém que passou pela tribulação. Em 2013 trouxemos aqui um pastor indiano que foi expulso de lá. Faça a diferença, irmãos. Faça a diferença. Faça a diferença. Nós estamos aqui para fazermos a diferença na vida dos nossos irmãos e na vida de todos aqueles que o Senhor nos colocou. Seja um parceiro do Portas Abertas. Preencha essa ficha. Se envolva no projeto. Mas saiba que a sua igreja todo mês envia uma verba. Contribua dessa verba. Faça a diferença. Eu volto o desafio para você. Embora hoje seja um momento diferente, especial, aonde nós queremos que você oferte uma quantia mais significativa, mas que você se comprometa a pelo menos R$2 por mês. Você colocar naquele envelope de missões. Portas Abertas, missões, R$2 por mês. Não é difícil. Mas quantas vezes você já se esqueceu disso? Quantas vezes você não dá a oferta? Ou acha que só vou dar o dízimo que é obrigação? Embora o foco hoje não seja a parte financeira, irmãos, ela envolve na missão. Ela envolve na missão. Precisamos estar mais próximos financeiramente dos missionários. Precisamos estar mais próximos em oração. Precisamos ir, se o Senhor nos chamar. Ir para lá. A nossa igreja, ela é fruto de um filho. O filho mais novo, que veio para cá e começou um projeto. A Igreja Presbiteriana do Brasil. Provavelmente o sonho dos pais não seria esse. Quem quer que o filho vá para algum lugar diferente, longe? Ele veio, pegou doença, perdeu filha, perdeu esposa e morreu com 30 e poucos anos. Mas deixou um legado. Não importa a idade, você pode deixar um legado ainda. Faça a diferença na vida de alguém. E aquela pessoa vai ser grata pela eternidade. E depois dela, todos aqueles foram alcançados também. Essa é a rede que nós precisamos começar. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. E que você se motive a fazer a diferença, a trabalhar com missões, a se comprometer com o Evangelho e parar de ter vergonha. Parar de ter vergonha de proclamar a mensagem. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé?